A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada até o momento em 59,63% dos sorocabanos, acima de 20 anos, o que representa quase 300 mil pessoas. Os dados são referentes à projeção populacional da Fundação Sistema Educacional de Análise, SEAD, que aponta um total de 502.080 pessoas a partir de 20 anos de idade em Sorocaba. A segunda dose da vacina contra a Covid foi aplicada em 16,69% da população adulta sorocabana, o que representa 83.798 pessoas. Os números atestam que Sorocaba está em linha percentual de vacinação com cidades do mesmo porte e população adulta acima de 500 mil habitantes, como Osasco, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Santo André. Em linhas gerais, você que tem amplo conhecimento dessa assunto, sempre repito que é importante, é rotativo, foi secretária da Saúde, pode falar para a gente com propriedade. Qual a avaliação que você faz desses números, onde a primeira dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 59,63% sorocabanos, acima, o que representa quase 300 mil habitantes. Há quem diga que a imunização total está em torno de 70%, parece que com a segunda dose, é isso, doutora? O que a gente percebe, que no início da vacinação, né, Oliveira, a gente não tinha uma variedade de vacinas, né, de marcas disponíveis. Então, você vê esse número expressivo, um número um pouco maior com relação à primeira dose. E, por motivos, né, N motivos, inclusive da própria bula da Receita, né, criou-se uma expectativa, e principalmente de pessoas, né, acho que é importante a gente frisar isso, de pessoas que não estão nem tão preocupadas com a imunização, mas pessoas que visam, na verdade, viajar para o exterior, porque a gente sabe que existe aí um movimento de alguns países da Europa e até mesmo países da América do Norte que não, pelo menos por enquanto, não irão aceitar pessoas que se imunizaram com alguns tipos de vacina. Então, essa procura, né, e até fizeram um meme, né, as pessoas estão procurando achando que vacina é igual marca de bolsa. Então, talvez esse número menor, né, da segunda dose. E eu acho também que faltou um pouco mais de orientação, né? Informação no sentido de quando a pessoa ir tomar a primeira dose, falar, olha, há necessidade de comparecer aqui depois de tantos dias para tomar a segunda dose. Então, e a eficácia, né, só vai ser obtida após a segunda dose. E tem muitos casos que a pessoa pega a vacina no meio do caminho, entre a primeira e a segunda dose, pega a doença. E o que é comum, porque nenhuma vacina protege 100%. Mas a população tem que entender que hoje a única forma de se controlar essa pandemia e a única forma de evitar, né, as internações, né, o risco das complicações do Covid é com a vacina. Há casos de pessoas que tomaram 2 doses e foram internadas, sim, mas são minoria. Há casos de pessoas que tomaram 2 doses e morreram, pegaram a doença e morreram. Sim, mas a gente não pode se apegar a esses números menores, né, e os números que não deram certo. A gente tem que ver o total. E, nesse sentido, Sorocaba tem que continuar avançando, tem que continuar investindo em publicidade no sentido de informação, principalmente para que as pessoas passem a ir a tomar a segunda dose. Tanto que sobrou, né, a gente viu uma matéria umas semanas atrás, entre aspas, que teria sobrado a vacina, estavam fazendo repescagem, porque as pessoas não compareceram para tomar a segunda dose. Então, não basta somente a primeira dose, tem que tomar as 2 doses da vacina para se diminuir os riscos de complicações da Covid. Eu acho que isso tem que deixar bem claro. A vacina não vai impedir que você pegue a doença. O distanciamento social, o uso da máscara tem que continuar. E vai continuar, Oliveira, por pelo menos mais um ano. Eu não sou tão... Não é que eu não quero ser otimista, mas assim, a gente está ainda chegando no meio da batalha. A gente viu ontem, eu vi uma reportagem que os números dos hospitais em São Paulo de internação estão diminuindo, só que isso não é motivo para comemorar ainda. A gente tem sim que ficar esperançoso, ficar feliz, mas continuar mantendo o uso da máscara e do distanciamento social, mesmo vacinado. Marina, um outro alerta, é sempre bom, numa fala como a sua, a gente colocar,
algumas pessoas, isso é uma raridade, mas sempre acaba acontecendo e repercute devido à potencialidade das redes sociais, escolhendo a marca da vacina. O importante é a vacina no braço. Eu lembro que no dia em que eu fui vacinar, e eu comentei aqui, eu falei, não vou falar marca de vacina, não estou preocupado com marca de vacina, eu quero é ser vacinado, né, Marina? Exatamente. Vacina boa é vacina no braço, não importa qual esteja lá. Né? Se está disponível, a gente tem que entender o seguinte: a partir do momento que um profissional de saúde pegou, né, colocou a vacininha lá na seringa e foi para aplicar no teu braço, tem todo um processo por trás, um cuidado por trás para verificação de lote, verificação de validade, né? E nesse sentido, a nossa Anvisa, a Vigilância Sanitária também municipal, são muito rigorosos com relação a esse controle. Lembrando, né, que eu acho que é muito importante a gente falar, que esses órgãos, eles são apartidários, né? São funcionários públicos de carreira, que têm um nome a zelar, têm uma carreira pública a zelar, então sempre eles terão essa cautela de fazer todas essas análises até chegar a vacina no seu braço. Tem muita gente que está filmando, teve um outro caso, de fato, né, de estagiário que não aplicou a vacina direito, mas são raros, né? A grande maioria não, porque se fosse só coisa errada também, né, Oliveira? Se tudo fosse errado, a gente não estaria aí com os números mostrando, né, a taxa de internação caindo, os riscos das complicações, principalmente na população que foi vacinada primeiro, que são os idosos também. A gente está vendo, né, mortalidade diminuindo, tanto que agora os mais jovens, né, infelizmente, que estão indo a óbito, mas a vacina já está caminhando, né, para as faixa etária menor. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que ter a consciência de se proteger e proteger o nosso colega, né? As outras pessoas dentro da sociedade que a gente vive. E outra coisa, vai vacinar, peça, eu sou chato, mas delicado com as pessoas. Você não pode nivelar todo mundo por baixo, né? Você tem que ver que tem pessoas de bem ali que estão desenvolvendo o trabalho, a maioria, esse pessoal está salvando vida. E até eu nem levo pelo lado da má fé. Porque eu perguntei para mim, deixa eu dar mais uma olhada nesse negócio aí. É tão pouca a dose que muitas vezes... É meio ml, né? Ela falou para mim, olha, é tão pequena quantidade que muitas vezes até confunde. Então peça, deixa eu dar uma olhada. Ela mostra para você com a delicadeza e vai aplicar. Terminada a vacinação, pede para dar uma olhada novamente. Eu tenho certeza que se você tratou a pessoa com carinho, e deve ser tratada, né? Porque está ali para fazer o bem, ela vai mostrar novamente para você e você vai embora e todos vão ficar contentes, né, Marina? Acho que... Hoje, por coincidência, Oliveira, eu vou ter que levar os meninos vacinar, né? Então, eu acho que é importante, né, a gente mostrar aqui a carteirinha de vacinação deles, né? Então, ó, cadê aqui? Deixa eu ver, do João. Os seus filhos, né? Meus filhos, isso. Legal. Então, ó, tá aqui, ó. Legal. As 2 páginas preenchidas, entendeu? Eles vacinam contra a Covid, não, né? Não, Covid não. Hoje eles vão tomar as vacinas típicas das idades, né? Legal. Mas assim, as do calendário mesmo do SUS, né? Tanto do João como do Pedro. Porque a gente, como mãe, né? Você quer o melhor pro seu filho. Eu, pelo menos, quero. Então, sempre fui defensora da vacina. Quando tive a oportunidade de ser secretária de saúde, a gente estava começando a ter de novo surtos, né, alguns casos de sarampo, por conta desse movimento antivacina, uma doença que estava erradicada no nosso país há anos, mas por conta de movimentações de pessoas que não acreditam na vacina, não estou falando da Covid ou de qualquer outra, mas, né, pessoas de linhas mais naturalistas, estava fazendo com que voltasse. Então, a gente tem que entender o seguinte: você tem liberdade, né, autonomia para gerir a sua vida da forma como você quiser. Exato. Seja homeopatia, seja, né, uma linha mais natureba, vegana, enfim. Só que quando a gente fala de saúde pública, né, é isso que as pessoas não entendem. Não é o seu direito, é o direito coletivo que prevalece. E para controle de uma pandemia, somente com a vacina. Não tem outra fórmula mágica. Pelo menos até hoje não descobriram. Tá certo. Descobrir, você conta pra gente aí, tá, Marina? Você conta pra gente aí, porque tá bem, nós vamos ficar esperando isso daí. Enquanto isso, vá para os locais de votação e vacine. Né, Marina? É por aí. Exatamente. Marina, vamos sair da vacina, vamos falar do aeroporto. Você gosta de voar também, Marina? Tem alguma... Sim.
Saltar de paraquedas, não, né? Não. Não, voar eu acho legal, né? Pegar o avião ali no aeroporto, tranquilo, é legal. Agora também essa história de paraquedas não é comigo, não, mas é muito legal para quem faz. Boituva, Sim, nós temos sim, acho muito bacana. Boituva tem aqui. Deve ser uma sensação maravilhosa, né? Exato. Se você desejar sentir a sensação, você pode ir, tá, Marina? Tranquila. Não, já passei. Não vou te acompanhar nesse episódio. Mas vamos falar do nosso aeroporto aqui. A comissão da Câmara de Sorocaba, formada no início desse ano e composta por vereadores defensores da internacionalização do aeroporto, em conjunto com empresários, se reuniu com os representantes do Poder Executivo para alertar sobre o processo de concessão em trâmite na Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, autarquia vinculada à Secretaria de Estado. O aeroporto de Sorocaba é objeto de um edital de concessão da Artesp que atingirá aproximadamente 2.289.616,40 metros quadrados de área aeroportuária. Ocorre que, segundo apurado pelos vereadores, existem quase 200 áreas sorocabanas envolvidas, inclusive supostas propriedades privadas do município. Segundo o presidente da comunicação, o vereador Ítalo Moreira, quando descobriram o envolvimento de áreas sorocabanas no edital de concessão, eles correram para alertar o executivo, já que existe um grave risco de danos ao patrimônio público e privado da cidade. O vereador complementa afirmando que a demanda surgiu de uma reunião da Associação de Usuários do Aeroporto. Ô Marina, se eu tô entendendo aqui, os caras estão vendendo área que não são deles, é isso? É isso? O Estado colocou no pacote? Mas se for isso, né, provavelmente vai ocorrer uma desapropriação e as pessoas irão receber por isso, né? Mas o Estado pode fazer isso? O Estado de São Paulo? Desapropriar, sim. Desapropriar áreas, sim, de interesse público. Mas causa estranheza, Oliveira, esse tipo de informação agora, depois de tanto tempo, né, que estão se verificando essa possibilidade da internacionalização do aeroporto, né? A gente já viu os deputados locais falando muito sobre isso, mas essa verificação também tem que estar muito atento, né, para ver se não estão reinventando a roda, se na verdade já se sabia disso, e aí de repente, para ter uma manchete, alguma coisa, vem com essa informação, porque tudo isso é tratado de forma muito minuciosa nos editais. E se há, de fato, áreas privadas nessa região, elas têm que ser, primeiro, né, conversado, tem que ser feito um chamamento específico que a gente fala para avaliação dessas áreas, conversar com os moradores. Então, a gente sabe que a desapropriação é perfeitamente possível. A gente vê muito isso em estradas, né? Quando eles precisam pegar um pedaço, aumentar a rodovia e fazem a desapropriação das casas paralelas, né, à pista. E da mesma forma com o aeroporto. Mas, assim, causa estranheza esse tipo de informação nesse momento. Você também me desperta para isso. Você me desperta para isso porque, por exemplo, o vereador Ítalo Moreira, dentro do seu gabinete, um dos principais assessores dele que trabalha essa questão é o economista professor Geraldo Almeida, que acompanha essa questão há muitos anos, né? É lógico que o edital ele foi lançado a questão de 12 meses atrás, se não me falha a memória, menos de um ano, né? Então necessita de um estudo mais apurado. Agora, o descobrir disso apenas agora é um pouco estranho, né? Talvez a própria comissão tenha que se explicar, né, Marina? Quando foi o... É o tipo de informação que, quando você for fazer essa internacionalização, a primeira coisa que vai fazer é a verificação da área, né? O que é do poder público e o que não é. Porque não tem como você avançar, aumentar, eu não sei o que se tem um projeto para aumentar, de fato eu não li esse edital, desconheço, né, as informações mais minuciosas, mas certamente que se tiver áreas privadas, tem um tratamento específico para isso. Então, assim, não sei se necessariamente a comissão teria que se explicar, mas assim, às vezes se chama atenção, né? A gente já viu muito isso, né? Reinventar a roda, né? Se chama atenção para casos específicos, coisas que na verdade já estavam sendo tratadas, mas a forma como se é contada, né,
passa-se uma outra impressão. Da forma como foi noticiado, deu-se a impressão de que ninguém sabia disso. O que eu acho pouco provável, como já disse. Quando eu falo da comissão ter que se explicar, é aquela história, que a comissão não tem... Olha, gente, nós estávamos aqui e, de repente, quando nós fomos abrir o projeto e olhar no núcleo, na essência do projeto, visualizamos que haviam áreas públicas do município. Dentro desse contexto, eles explicam com a facilidade, Marina, fica tranquila. Eles explicam facinho, ganha mais uma manchete, né? Brincadeira à parte, a gente descontraindo um pouquinho, né? Mas a gente sabe da seriedade também que trabalham todos o pessoal. Sim. Mas é lógico. E é a função deles, é a função dos vereadores fiscalizar, eles estão lá para isso, não tem outra coisa, né? Marina, e aí? Você, vamos lá, eu não vou colocar matéria aqui se você já tiver definido a sua posição. Vou nada, né? Você é a favor ou contra o voto impresso, Marina? Olha, Oliveira, eu confesso para você que eu não me defini ainda. Então, como você está imparcial nesse processo... Estou imparcial. Isso. Em sessão temática, no plenário realizada ontem, no plenário do Senado, para debater ajustes na legislação eleitoral, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, alertou aos senadores sobre o risco de fraudes e judicialização das eleições de 2022 com a volta do voto impresso. Alguns dos senadores que participaram da sessão apontaram que a aprovação da PEC 135/2019 para exigir a impressão do voto impresso pode trazer insegurança ao processo eleitoral. E aí, Marina, estava brincando com você que não ia colocar em pauta apenas para te provocar mesmo. Qual análise que você faz? Então, esse voto impresso, pelo que eu vi até agora, não era a mesma modalidade que nós tínhamos antes da urna eletrônica. Eu acredito, Oliveira, que tudo é possível, né? Essas últimas eleições, né, aquele tempo que ficou fora do ar o sistema eleitoral, dá um pouco de insegurança, porque assim, eu não sou uma expert em tecnologia, mas a gente vê, né, essa molecada, e quando eu falo molecada, é molecada mesmo, né, que se intitulam hackers, e eles podem derrubar qualquer sistema, violam, entram, fazem vazamento de dados, e isso a nível Brasil, a nível internacional também, a gente já viu que o próprio sistema do Pentágono já foi invadido. Então, nesse sentido, me causa, assim, preocupação a manutenção, né, a continuar o voto eletrônico. Por outro lado, a questão do voto impresso, tem que ver o que seria essa nova modalidade, porque me parece que é uma modalidade mista, né? Não, tem uma parte que é impressa e uma parte que continua eletrônico. Então, o risco de fraude, eu acredito que sempre há. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que podem, sim, pensar em fazer isso, né? Infelizmente. E tudo isso, acho que tem que ser feito, né? De forma muito controlada, de forma muito rigorosa, talvez se valer da experiência dos outros países, mas a gente sabe também que outros países, infelizmente, têm outro tipo de cultura, um outro tipo de formação, e que talvez não pensem, né? Não tenham pensado de como se burlar isso. Às vezes as pessoas fazem uns memes engraçados nas redes sociais, né, que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, e é verdade, né? Porque se consegue umas coisas, né? O povo brasileiro é tão criativo e não sei, de fato, assim, eu ainda estou dividida, eu acho que precisa ainda ficar demonstrado, né? Até como pensamento de advogada, provado e demonstrado o que esse tipo de voto traga de fato mais segurança. A fraude, ela é possível em todos os cenários, né, Marina? Eu acompanhei, não sei se você é do tempo do... Você é do tempo do voto impresso, Marina? Tô. Desculpe, Marina, eu sendo delicado com você. Sim. Mas você pegou o último ano, o último ano do voto impresso ali, né, Marina? Eu tirei o título com 16, né? Eu já quis estar votando com 16 anos. Tá certo. E naquele momento as fraudes ocorriam, não vão com voto impresso ou sem voto impresso, não vão, tudo é possível. O que se corria antes era troca de urnas, né, Oliveira? Eu ouvia muito falar, né? Sabe o que acontecia? O mesário trocava
colocava o nome do cara, viu? Tem cada história aí. Eu acompanhei, tem cada história, tá? O problema é como o assunto é colocado em pauta, né? É uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro, não é uma bandeira de agora. Entretanto, é que o presidente tem horas que se ele fosse um pouco, se ele fosse um pouco mais sério nas suas colocações, demonstrasse um pouco mais de credibilidade, colocar e mostrar, a gente conseguiria botar um pouquinho mais de fé no negócio. Mas ele coloca de forma muito aleatória, daí fica ruim. Eu não discordo que ele esteja errado, não, né? Eu acho que tudo que é possível você avaliar e evoluir, legal. Igual a semana passada ele disse que ia colocar um grupo de hacker. Eu já te vi o presidente falar um negócio desse, meu? É muita maluquice, né? Mas não subestime que o maluco, os malucos também falam verdades, né? E pode... Mas eu acho que o que ele quis dizer com essa fala é que ele queria fazer... acho que para ele poder testar, né? Ele queria pôr um grupo para isso, né? Para ver até onde vai, né? Não, uma forma talvez de se verificar a segurança. Eu acho que ele tem as suas razões. É a forma como se coloca. O presidente Jair Bolsonaro, ele é algo a ser estudado nos próximos 100 anos, né? A sua comunicação, ok? É um case a ser estudado, né? E a gente tem que saber compreender os cenários. Foi um prazer imenso. Um abraço para você. Até a próxima. Obrigada, Oliveira. Marina, desculpe ser indelicado com você. Eu tô vendo você com um traje diferente aí, muito legal, bonito, né? Fale um pouquinho desse seu traje no dia de hoje aí. Ele é o quê? Ele é meio ligado à cultura espanhola, italiana? Que é, Marina? Na verdade, não. Agora é o que estão usando, né? Ele simula um colete, né? Então é bem interessante. É uma blusa de frio, ó. Tá gelado ainda, né, Oliveira? Legal. Mas não é alusão a nenhuma cultura, não. Tá certo, Marina. Desculpa a minha... Eu achei que você ia falar que era um traje junino, mas... Espera! Marina, eu coloquei a outros cenários para não cair justamente nessa questão. Eu falei, tá bem caipirinha, bonitinha, vamos brincar assim. Mas não é. A Marina, você está querendo homenagear esses festejos juninos em momento de pandemia. Junino, né? Só faltou o chapéu. Um abraço para você e toda a sua família. Outro, querido. Obrigada. Tchau, tchau. 8h10. Ela já me conhece até, né, Marina?